Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola online maravilhosa e hoje vamos falar sobre as provas de francês do concurso de diplomata. Eu vou mostrar como foram as 4 últimas provas do concurso, tá bom? Vamos começar lá em 2020, 2021, um período que muita gente não gosta de lembrar, né? E vamos até 2024, até o ano passado, tá bom? Então, bora lá. Começando com a prova 2020, 2021, né? Como eu falei, foi um concurso meio confuso, né? Foi 2020, 2020, começou em 2020, final de 2020, se eu não me engano, depois passou para 2021, enfim, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui na prova de francês e espanhol, né? Na época era francês e espanhol. Então a gente tem aqui, ó, instruções prova de língua espanhola e língua francesa, tá? Os dois idiomas numa prova única, né? A gente tem primeiro o resumen de espanhol, abrindo puertas, cerrando heridas. Muito bem, temos um texto aqui bem interessante sobre Frida Kahlo, da Laura Garcia Sánchez. Muito bem, até 60 linhas, como sempre, nada de anormal até aqui. Temos o capítulo 2 de A Mesma, que seria, na verdade, de Machado de Assis, né? Histórias da Meia-Noite, para verter para o espanhol. Tá? Então, a prova de língua espanhola ela é muito conhecida por essa vertente mais literária. Você sempre vai encontrar um texto de literatura para verter para o espanhol. Não digo sempre, né? Porque da última vez, no último concurso, não foi assim, como a gente vai ver. 2024. Mas veremos, né, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023 foram textos mais literários, né, para verter para o espanhol. Ao contrário do francês, né, que raramente tem algum texto literário de fato, né? O francês tem a característica mais de tratar da brasilidade, tratar da cultura brasileira, da relação da cultura brasileira com a cultura francesa, da tradução do português para outros idiomas, enfim, né, tem essa característica de tratar da relação do Brasil com o mundo. Né? Sempre traz textos de antigos diplomatas, né, Barão do Rio Branco, João Guimarães Rosa, textos sobre eles. Né? Bora lá, mas bora lá, vamos com calma, né? Estamos ainda em 2020 e 2021. Les deux carrières de Giraudoux, complémentaires mais concurrentes. Fala aqui desse personagem que foi um diplomata, né? Mas também foi um escritor, se eu não me engano, né? E fala dele que era um fonctionnaire nonchalant, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste de Roselle, né? É um funcionário que não era muito bom, né, como diplomata. Como diplomata era um ótimo escritor, se eu não me engano era isso. Então, l'autre carrière de Jean Giraudoux, cet écrivain, est de loin la principale activité qui lui a valu d'être mondialement connu et de rester, encore de nos jours, um personnage culturel important de la France contemporaine. Então, perceba que, na verdade, a principal profissão dele era de escritor, né? Ele tinha a diplomacia como um meio de subsistência, mais como um meio de subsistência do que propriamente como uma atividade principal da vida dele, né? Muito bem. É um texto super interessante, né? Para você resumir. Um texto relativamente curto, muito curto, aliás, eu diria, né? Muito curto, para você resumir. Então, essa foi a prova 2020 2021, tá? E na versão tivemos um texto sobre a tradução na Península Ibérica. Né? Eu falei sobre tradução e foi um texto interessante que foi uma das primeiras vezes assim que eu vi eles saírem de textos do Le Monde Diplomatique ou da edição extra do Le Monde Diplomatique, que é a Manière de Voir. Né? Manière de Voir é uma revista, se eu não me engano, bimestral, né?
que traz artigos mais aprofundados sobre diferentes assuntos, né? Não é bem o jornal do Le Monde Diplomatique, mas é uma visão mais aprofundada de determinados assuntos, principalmente da história, de geografia, política internacional, economia, né? Sempre tem um tema central da edição de Manière de Voir e vários artigos, né? E praticamente coincide muito. Quem escreve para o Le Monde Diplomatique geralmente escreve também Manière de Voir, mas é claro que também há professores e estudiosos convidados, né, para escrever na edição. Muito bem, enfim, é uma das primeiras vezes que eu vi a prova sair desse meio do Le Monde Diplomatique, né? E aí foi para um artigo mais científico, né? Um artigo de fato, um artigo científico nessa revista aqui, né? Revendo o cânone hegemônico da história das teorias de tradução, o pioneirismo de D. Duarte, rei de Portugal, 1996. Na verdade, estava dentro de uma revista, eu acabei bem encontrando na época a revista, mas eu não me lembro mais o título, não me lembro mais qual era, né? Para ler o artigo completo, né? Então tá, então fala sobre tradução e, ao contrário do texto, para você resumir, o texto da versão é um texto mais longo, né? Um texto mais longo e que não está dentro do tópico esperado, né? Isso gerou uma certa dificuldade para os alunos, né? Tanto da extensão quanto do tema. O tema ser diferente acabou gerando essa dificuldade na hora de verter esse texto, né? O resumo, como sempre, é o mais tranquilo de fazer, tanto pelo vocabulário, que é algo que a gente está esperando, né? Um tema que a gente sempre espera, questão de diplomacia, relações internacionais, etc e tal, cultura, né? Enfim, tudo isso. E, além disso, né, é quando você tem um maior controle da sua linguagem. Então, você vai escrever o seu resumo. Apesar do conteúdo, ser o conteúdo do texto, quem está escrevendo o texto é você. Então, você tem um controle maior da sua linguagem e você pode escrever da forma que você conhece, da forma que você sabe, com as estruturas que você domina melhor, tá bom? Então, por isso que o exercício de resumo, ele acaba se tornando um exercício mais fácil e eu sempre aconselho que você invista bastante tempo nele, porque é uma pontuação que você terá mais garantida do que a versão. Que a versão é sempre uma grande surpresa, tanto em termos de extensão quanto em termos de dificuldade, né? A gente nunca sabe se vai ser um texto mais longo, mais curto, mais fácil ou mais difícil. Então, invista muito mais no seu resumo do que na versão. Se a versão vier extensa e difícil, todo mundo vai tirar uma nota baixa, né? Então é bom que você garanta a sua pontuação no resumo, tá bom? Fica aí a minha dica. Muito bem. Depois nós temos a prova de 2022. Perceba que 2020 pulou para 2022, né? Foi aquela confusão da pandemia, né? Foi um dos primeiros anos que não tivemos concurso assim, né? Pulou-se um ano, né, do concurso. Muito bem. 2022 ainda é a prova de língua espanhola e língua francesa. Tá? Na prova de espanhol tivemos um texto, Quatro maneiras em que os latino-americanos influyen en la economía y sociedad de Espanha. Mesma coisa, assim, geralmente é relações internacionais, política, etc e tal, né? Cultura, blá 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 blá. Muito bem, 60 linhas, nada de anormal, tudo tranquilo. O resumo ele é sempre mais tranquilo, assim, tanto em espanhol quanto em francês, né? É sempre algo mais previsível, né? E olha só essa versão espanhol. A gente viu no ano anterior, tinha sido um texto literário, e aqui também um texto literário. E mais interessante ainda, um conto, né, com diálogos. Então, assim, você teria que escrever tudo na citação indireta, né? Saber citar indiretamente todo mundo, né? E o discurso indireto livre também. Então, é muito importante que você domine esses aspectos também do idioma, né? Muito bem, gera uma certa dificuldade. Texto literário é sempre mais difícil do que textos não literários, né?
que não ficção. Aí nós temos depois o résumé de francês. Science et politique, un dialogue impossible. Voilà. Texto curto também, tá? Texto bem tranquilo, curto, vocabulário dentro do esperado, nada complicado, bem tranquilo de resumir. Aí vamos para a versão também, olha, surpreendentemente, uma versão bem mais curta que na prova anterior, né? Então temos que perceber isso. Agora, o nível de dificuldade acredito que seja um pouco maior, porque é um discurso, né, do Joaquim Nabuco, que foi pronunciado na sessão inaugural da Academia de Letras em 20 de julho de 1897, quando ele era o secretário-geral da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é interessante que ele cita vários nomes, né? Então, assim, aqui você já tem pontuações que não vão perder, porque é só copiar os nomes, né? Então, pontuação aí garantida, né, das linhas. E algumas dificuldades pela própria linguagem do Joaquim Nabuco, que quem leu sabe que não é muito fácil de entender, né? Mas esse, como é um discurso, né? É oral, então acaba se tornando mais fácil do que a sua escrita, tá bom? Muito bem, eu acredito que tenha sido muito mais tranquilo do que a versão anterior. A versão anterior não foi difícil em termos de vocabulário, mas sim em termos de extensão, né? E o vocabulário, como eu falei, porque fugiu um pouco dos temas que a gente espera encontrar na versão de língua francesa, né? Muito bem. Aí depois nós temos a prova de 2023, já chegando aqui próximo do ano em que a gente está, né? Chegando próximo da última prova que tivemos. Temos aqui mais uma vez prova de língua espanhola e língua francesa. Temos a prova Carlos Saura, Frente al espejo, Las memórias inacabadas del gran director. E bora lá, blá blá, assim, bem tranquilo, acredito, como sempre, né? O resumo. Vamos à versão agora. Essa versão foi um texto bom também. Texto relativamente extenso, né? Mas não muito difícil de, de verter algumas coisas. Tipo, meter o dedo no bolo, lamber o glacê, essas expressões realmente causam uma certa dificuldade na hora de verter, né? Ser jovem é ser bêbado de infinitos que terminam logo ali. Então, essa linguagem mais poética, essa linguagem mais literária é difícil de verter, né? Para o espanhol, para qualquer idioma, na verdade, né? Tô falando aqui do espanhol porque é a prova de espanhol, né? Por enquanto. E foi interessante que a professora aqui do Estudo de Idiomas já tinha trabalhado esta versão em suas aulas, né? Então, quem fez esse simulado conseguiu, né, se dar bem na prova, né? E do Arthur da Távola, foi uma pessoa com quem eu me correspondi quando eu era adolescente. Eu acompanhava o programa, os programas de televisão, né? Lia alguns livros dele e comentava com ele as coisas que eu, olha só, adolescente meio pretensioso, né? Enfim. E aí, na prova de francês, nós temos o résumé, les superplateformes qui valent des états. Voilà. Então, temos aqui a questão do Google, do Facebook, né? É um texto bem mais longo do que os dois anteriores, né? Mas em termos de dificuldades, dificuldade bem parecida, né? E a origem do texto também, né? Diferente do Le Monde Diplomatique. Aqui é Questions Internationales, mas um nível de linguagem bem parecido com o do Le Monde Diplomatique, né? Eles não fizeram grande diferença de nível de linguagem, assim. Aí depois nós temos a versão da prova, que é A Família em Paris, um texto também bem mais curto do que o texto de 2020 e 2021. Então, 2020 e 2021, um texto bem longo. 2022, um texto dentro do esperado. 2023, um texto dentro do esperado também, para ser vertido, né? Uma extensão bacana, 20 linhas, dá para verter, né? Em uma hora, né? Você consegue verter.
Não é difícil também a linguagem, né? E aqui foi escrito pelo filho do Barão do Rio Branco, né? Então, aí mais uma vez um tema que já é esperado por todos os candidatos, né? Sobre brasilidade, sobre personagens históricos da diplomacia brasileira. Nós temos sempre por aqui, tá bom? Muito bem. E finalmente temos a prova de 2024, que foi a nossa última prova aqui. A grande diferença é que é prova de escrita de língua espanhola ou língua inglesa ou língua francesa. Língua espanhola ou língua francesa, ou seja, o candidato ele poderia escolher uma das duas provas, só que não é no momento de ver a prova, né? O candidato ele tinha que escolher na inscrição. E eu acredito que esse é um grande problema desse concurso, porque assim, como você vai escolher sem ter visto a prova, né? E vocês vão me entender, né? Porque a prova de espanhol, ela foi muito mais fácil do que a prova de francês no ano passado, né? Isso causa uma injustiça muito grande para quem escolheu a prova de francês sem ter visto antes, né? Por quê? Vamos ver. Em termos de resumo, eu acredito que tudo bem. O resumo de espanhol talvez tenha sido até um pouco mais difícil do que o de francês, porque foi uma entrevista. Mas assim como a gente viu anteriormente, né, houve prova de espanhol em que você tinha que usar muito discurso indireto livre, quando foi em formato de diálogo, né? Eu acabei de mostrar aqui, acho que em 2020 e 2021, né? Foi em formato de diálogo a prova. Então, assim, é difícil, né? Mas com, com ajustando a questão do discurso, você consegue resumir bem, tá bom? Muito bem. Extenso também, né? Então foi um texto extenso e foi uma entrevista, né? Essa realmente geraria uma certa dificuldade para você resumir, né? Mas lembrando que o que é necessário para fazer isso é você dominar o discurso indireto, tá bom? Então, domine os dois tipos de discurso, discurso direto e discurso indireto, e você vai conseguir fazer muito bem os seus resumos, tá bom? Muito bem. Características muito da prova de espanhol. A prova de francês ela é meio quadrada, né? Ela sempre está ali no mesmo formato. Ela não, não tem essa, digamos, eu estava pensando aqui na malemolência, né? Enfim, não tem essa espontaneidade da prova de espanhol. Ah, vamos colocar aqui algo diferente, né? Vamos colocar um diário. Já teve diário na prova de francês, da prova de espanhol. Já teve diálogos, né? Ou seja, trechos de um romance, né? E aqui teve uma entrevista, né? A prova de francês, não. A prova de francês é sempre ali. Texto sobre diplomacia, relações internacionais, cultura, etc e tal. Bem mais tranquilo nesse aspecto, né? Traduzca al español el siguiente, não sei como pronunciar, seguinte texto. Muito bem, bora lá. Difícil, né? Seguinte, sei lá. Complicado, daqui a pouco eu vou praticar mais isso daí no Forvo. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, bem interessante, Forvo. Tem também a Youglish, né? Youglish, vou anotar aqui até. Nada a ver com o tema do vídeo, mas lembrei. Youglish é uma plataforma que você digita a palavra e aparecem vários vídeos do YouTube com aquela palavra, né? Então, bem interessante para você que está buscando ouvir algo, principalmente um nome próprio que você não sabe como pronunciar, né? Você vai lá na Youglish e coloca, tá bom? E vai ver vários vídeos de pessoas pronunciando aquele nome, aquelas palavras. E o outro site que eu falei é o Forvo também, mas é mais para áudio, né? Então você vai escutar o áudio da palavra, né? Não vai ter vídeos, tá? Então o Forvo também é muito bacana e é uma plataforma colaborativa, né? Youglish é um buscador lá do YouTube, né? Daquela palavra. É muito bacana, a ideia é excelente. Muito boa, mas é bem simples, né? Ele pega faz a sua pesquisa e dentro das transcrições dos vídeos pesquisa aquela palavra que você
quer ouvir e dar exatamente ali naquele tempo daquela palavra, né? Muito bom. E o Foro é uma plataforma colaborativa. As pessoas gravam os áudios das palavras ou frases com a palavra e colocam na plataforma para você ouvir também quando pesquisar. As duas plataformas são excelentes. Uso as duas, tá? Muito bem. Aqui, então, nós temos um texto sobre o João Guimarães Rosa. Foi um texto originalmente escrito em espanhol, né? Muito bem. E aí, é um texto curto, bacana, né? Não tão curto assim, mas relativamente curto. Quando a gente for ver o de francês, vocês vão entender que esse daqui está bem curto, né? Mas está fazível ali dentro do tempo, né? Ainda mais que agora os candidatos não têm somente 1 hora para o exercício. Agora eles têm 2 horas para fazer o exercício. Então, em 2 horas, você consegue verter bem, né? A tendência agora é que as versões sejam mais extensas, né? Que os resumos também sejam, os textos para você resumir sejam mais extensos, dado que você tem mais tempo para fazer o exercício. Então, continuando, a gente tem a prova de francês. Na prova de francês, nós temos o resumo, como sempre. Les espoirs déçus. Les espoirs déçus, né? É um texto relativamente curto, não tão longo quanto o de espanhol, como a gente viu, né? Dado que agora os candidatos têm 2 horas para fazer a prova, então não preciso trabalhar com textos de apenas uma lauda. Posso estender um pouco mais o texto, já que vocês terão mais tempo para produzir o resumo, tá bom? Tranquilo. Recherches internacionais, então sempre tema relacionado à política internacional, cultura, enfim. É isso, né? Relação Brasil-França, sempre assim. E depois nós temos a versão. Na versão foi quando, de fato, houve algo, a gente não entendeu por que o texto foi tão extenso, né? Um texto muito extenso, perceba, praticamente da mesma extensão dos antigos textos para serem resumidos, né? E uma dificuldade também muito alta. Quem já leu Milton Santos, sabe, não sei se esse texto é exatamente do Milton Santos, né? Mas quem já leu Milton Santos sabe da dificuldade da linguagem dele, sabe como é difícil entender até em português, né? Quanto mais verter para o francês. Então, assim, eu acredito que a banca perdeu a mão na hora de selecionar esse texto para ser vertido. Por mais que os candidatos agora tenham 2 horas para fazer, esse texto ele é impossível de verter em 2 horas, porque é um texto muito específico, tema do meio ambiente, desafios para a construção de uma perspectiva transdisciplinar, apesar de ser caracterizado aqui como uma introdução. É um texto difícil, né? Um tema não muito comum para a gente, né? E com um vocabulário, né? Enfim, muito avançado, né? Se a gente for partir do português para o francês, né? Quem consegue verter isso daqui, de fato, são pessoas especialistas no tema e no autor, né? No Milton Santos, porque é preciso conhecer os termos que o próprio Milton Santos utilizava. Pode não ser um texto dele, é verdade que não diz de quem foi o texto, né? Fala só que a fonte é miltonsantos.com.br, mas utiliza o vocabulário do Milton Santos, né? Na construção do texto. Então, assim, pesaram muito a mão, erraram mesmo, né? A banca selecionou um texto muito difícil e muito mais difícil do que o texto de espanhol, né? Mais extenso e com a dificuldade mais elevada. Então, assim, espero que este ano, não sei, né, depois que houve essa mudança para o Sebrasp, né, inclusive mudaram as bancas, né, eu não falei sobre isso. 2023 ainda era o IADES, né, acredito. Ainda era o IADES 2023. 2024 mudou para o Sebrasp. O Sebrasp retomou, né, a sua hegemonia em fazer provas para o concurso de diplomata.
mas acabou errando a mão nessa versão de francês, né? Isso eu posso falar pelo francês. Enfim, espero que este ano, duas coisas que eu espero este ano que aconteça. Não sei se vão acontecer, mas enfim. Que volte a obrigatoriedade dos dois idiomas, francês e espanhol. Isso é algo que eu espero muito que aconteça. Eu acredito que o francês é uma língua muito importante para a diplomacia e ficar de fora do concurso de diplomata, né? Eu não vejo muito sentido nisso. Não é que ficou de fora, né? Mas quem fez a prova sabe que os candidatos que optaram pelo francês foram pouquíssimos, né? A gente via nas salas o número de candidatos que iam para o espanhol, o número de candidatos que iam para o francês, né? Muitos alunos me relataram isso, muitos candidatos me relataram isso. Eram dois candidatos para o francês, por exemplo, e um monte para o espanhol, né? Então, enfim, além disso, né, de o francês ter quase sido excluído do concurso, né, e por ser uma língua tão importante para a diplomacia, ter sido uma das primeiras línguas da diplomacia, né, e ainda ser importante, né, temos instituições como a Organização Mundial do Comércio, lá em Genebra, né, que utiliza o francês, né, na ONU é uma das línguas oficiais, né, porque simplesmente, né, dá essa opção. Eu acredito que deveríamos dominar os dois idiomas. O espanhol, por ser importantíssimo, né, para as nossas relações aqui na América Latina, e o francês, por ter uma história muito importante e também uma relevância até hoje na diplomacia, tá bom? Então, não entendi bem essa opcionalidade dos dois idiomas, né? E outra coisa que eu espero é que a banca entenda que os candidatos precisam verter um texto menos extenso, né? E que os temas sejam temas dentro do esperado. Porque a prova de francês, historicamente, ela já tem notas muito baixas, muito baixas. Então, por que continuar com essas notas tão baixas, né? E uma das coisas é a dificuldade mesmo dos textos selecionados, né? Essa mudança de extensão dos textos, como a gente viu, né? Lá na prova de 2020 e 2021 foi um texto muito extenso. 2022 e 2023 foram textos relativamente ali dentro do esperado. E 2024, mais uma vez, uma extensão gigantesca, né? Então é isso. Isso que eu espero. Que volte francês e espanhol e que na versão da prova de francês o texto escolhido seja menos extenso, seja possível de ser vertido no tempo cedido para o candidato, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. E outra coisa, se vocês estão querendo se preparar para a prova de francês, entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo, a gente vai conversar. Vamos nos preparar da melhor forma possível. Se você ainda não conhece nada do francês, eu tenho um curso que vai desde o básico até o nível avançado. E se você está pensando que essa opcionalidade ela vai continuar, eu posso dizer que não é garantia que ela continue, né? Temos que ver nos próximos editais se vai continuar ou não. Mas digamos que no edital deste ano, 2025, o francês volte a ser obrigatório junto com o espanhol, por sua importância histórica e contemporânea para a diplomacia. O que é que você vai fazer? Né? Você não está estudando francês ainda. Você vai se desesperar. Então, por que esperar o edital sair para começar a estudar francês? Tá bom? Então fica o meu convite de começar a estudar francês, mesmo sem o edital. Estudando 1 hora por semana, você vai manter um nível competitivo no francês, tenho certeza. Basta 1 hora por semana para você se tornar competitivo na prova de francês, neste e nos próximos concursos, tá bom? Então, entre em contato comigo, meu número está aqui na tela e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!